Então abra comigo, livro de Neemias, no capítulo 1. No Velho Testamento, profeta Neemias, capítulo 1, versículo 5. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso, com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora de que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Olha só, vou repetir aqui esse trecho. De lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Você pode repetir comigo? Vamos lá? De lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Eu destaquei aqui o versículo 9, o trecho final deste versículo, que diz: o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O que é que o profeta Neemias estava querendo dizer quando ele fez essa declaração? Quando ele declarou o lugar para fazer habitar o nome de Deus. Gente, Neemias estava falando aqui sobre Jerusalém. Entenda o seguinte, que na mente de um judeu, era exatamente em Jerusalém que Deus habitava. Mas naquele momento, irmãos, o povo havia sido atacado, a cidade estava destruída, os muros derrubados, e Neemias estava dizendo que Deus não habitava mais lá. Era como se Deus não estivesse mais presente em Jerusalém, porque o povo desonrou o Senhor. Jerusalém agora estava completamente destruída. Os mais fortes haviam sido levados para o cativeiro. E o que restou da cidade? Miséria. As portas queimadas pelo fogo, os muros totalmente destruídos. Enfim, irmãos, o pecado havia desfigurado a imagem de Deus naquele lugar. Esse era o quadro daquele momento no povo de Israel. Mas eu gostaria de pensar aqui num paralelo entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Entre o Novo e o Velho. Vamos pensar juntos aqui. Se no Velho Testamento os judeus criam que Deus habitava em Jerusalém, pergunto a vocês, onde está o lugar da morada de Deus no Novo Testamento?
Onde é que Deus habita no Novo Testamento? Onde Ele habita? Você tem dúvida? No Novo Testamento, a morada de Deus não são os templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no coração de todo aquele que nele crê. Diga aleluia. Porque pensa o seguinte, gente, esse prédio que nós estamos é muito bacana, mas Deus pode nos dar um melhor e maior. Quantos gostariam? Imaginou que bacana? Deus pode, sim. E esse prédio virar outra coisa. Você pode chegar aqui e encontrar uma bela churrascaria. Isso pode acontecer num futuro, sei lá. Deus não habita em prédios, em templos construídos por mãos humanas. Deus habita em você. Aleluia. Paulo disse que agora nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, se você creu em Jesus, se você confessou os seus pecados, se você teve uma real experiência com Cristo, se você nasceu de novo, então agora o Espírito Santo de Deus selou a sua vida e habita em você. Eu não ouvi nenhum glória a Deus aqui nessa noite. Aleluia. Mas é o seguinte, amigos. Muitas vezes acontecem as mesmas coisas que aconteceram aqui, nos tempos de Neemias. Por causa dos nossos pecados, acabamos manchando a imagem de Deus. As pessoas olham para nós e não veem mais a presença de Deus. O nosso testemunho fica extremamente comprometido. O nosso testemunho é como se nós não servíssemos mais a Deus. Parece que a nossa fé e a nossa vida está totalmente arruinada e destruída. O pecado varreu a presença de Deus da nossa vida, meus irmãos. Mas é justamente nesse momento, é justamente nessa hora que nós precisamos clamar por um poderoso avivamento de Deus. Nós precisamos de um avivamento da parte do Senhor. Quantos aqui querem experimentar esse avivamento poderoso? Amém? Glória a Deus. Gente, quando Neemias ele olhou para a destruição do seu povo, ele reconheceu que o que estava acontecendo. Ele viu, ele reconheceu os pecados e os erros do seu povo. E nós? E eu? E você? Como está a nossa vida, irmãos? Como está a sua vida? Nós falamos que somos cristãos. É verdade. Mas por muitas vezes nós estamos afastados de Deus. Estamos longe de Deus. Muitas vezes perdemos a comunhão com o Senhor. Caminhamos na vida cristã de maneira fria, indolente, apática. Nós vivemos como se os muros da nossa vida estivessem destruídos. E com isso, o nosso inimigo, queridos, tem entrado e feito a festa. E aí, você sabe do resultado dessas coisas. Nós temos visto nesses dias lares destruídos, violência dentro de casa, filhos rebeldes, filhos distantes do Senhor. É isso que esse é o quadro que a gente tem visto. E as pessoas, elas comentam, aí já não habita mais o nome de Deus. Nesta casa já não habita mais o nome de Deus. Foi justamente isso, meus irmãos, que Neemias, ele sentiu quando viu Jerusalém destruída. Foi esse o sentimento que ele teve. Quando ele soube das más notícias, das notícias do seu povo, ele logo disse: ó Deus, foi ali que o Senhor fez habitar o teu nome. Foi ali. Restaura, Senhor. Aviva a tua obra. Restaura, Senhor. E essa tem que ser a nossa oração. Restaura-nos, Senhor. Aviva-nos. Incendeia-nos. Faz algo diferente. Traga um renovo especial sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre esta comunidade. Nós queremos experimentar este milagre. Aleluia, diga aleluia. Sabe, gente, tantas vezes, quando nós olhamos para a nossa vida, a gente se sente assim também, como Neemias.
Quem sabe hoje você entrou aqui fraco, debilitado, destruído, abatido. Parece que há uma frieza mesmo espiritual na sua vida. Os muros estão destruídos. E sabe o que tem acontecido? O diabo tem tomado proveito deste momento de debilidade da sua vida. Ele tem entrado e feito a festa. E você até tem o desejo de orar, de clamar. Você tem até o desejo de buscar a Deus. Mas você não consegue. Talvez você esteja tão fraco que não tem nem coragem de dizer que é um cristão. Tem muita gente que tem vergonha de dizer que é cristão. São pessoas que não conseguem mais expressar a fé, porque a vida está tão problemática, gente. A vida está tão enrolada, a vida está tão atolada, complicada, que a pessoa já não tem mais forças. Não tem mais forças para se levantar, para orar, para vir à igreja, para adorar, para servir a Deus, para ter comunhão com a igreja, para ter comunhão com os irmãos. Não tem mais forças, porque a vida está assim, da pessoa. Às vezes eu fico observando pessoas que não estão aqui hoje, né? Vêm na ceia. Onde está? São pessoas assim, que não têm força, não conseguem caminhar, pelo contrário, se sentem culpadas. E dizem o seguinte: eu não tenho cara de aparecer na igreja, minha vida está toda atolada, toda problemática, estou arrebentado na vida, o que é que eu vou fazer lá naquele lugar? Sabe, queridos, é por isso que nós precisamos de um avivamento urgente. É por isso que Deus precisa fazer algo neste lugar. Deus precisa fazer algo na minha vida e na sua vida. Aleluia. Mas diante desse quadro, meus irmãos, o que é que nós vamos fazer? Que atitudes nós vamos tomar? Qual é a direção que nós vamos seguir? E esta oração aqui de Neemias me chamou a atenção, porque ele nos dá alguns caminhos interessantes do que fazer para a gente reconstruir. É um tempo de reconstrução, reconstruir a vida, um tempo de restauração. O que fazer para nós recebermos o avivamento da parte de Deus? E aí eu queria destacar nesta oração, quero destacar 3 atitudes importantes que nós devemos ter para recebermos o avivamento. Amém? Primeira atitude: se desejamos realmente, se você deseja receber o avivamento, então submeta-se ao senhorio de Deus. Você pode repetir isso bem forte? Vamos lá. Eu gostaria de ouvir mais forte. Solta a sua voz, vamos lá. O que é que diz o versículo 5? Tem a sua Bíblia aberta? Leia lá. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Veja que Neemias, ele não pede nada, mas ele começa esse tempo com Deus glorificando o Senhor. Ele começa dizendo: Senhor Deus dos céus, Senhor Deus dos céus. Aqui, meus irmãos, Neemias está fazendo uma declaração de que Deus é dono. Deus é dono de todas as coisas, irmãos. Ele é Deus dos céus, da terra, dos mares, de todas as coisas. Tudo que nós vemos na natureza são obras das mãos do Senhor. Tudo foi criado por Ele, para Ele e para o louvor da sua glória. Portanto, nessa noite, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, a exaltação e a glorificação sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia! Tudo pertence a Ele. Senhor Deus dos céus. E ele continua na oração. Logo em seguida ele diz: Deus grande e temível. Deus grande e temível. Em outras palavras, ele está dizendo que este Deus é maior do que todos os outros deuses. Que Deus é maior que os deuses da Babilônia. É maior que os deuses dos amorreus. É maior que os deuses dos outros povos.
Deus é maior, o nosso Deus é grande, irmãos. O nosso Deus é temível. Não há Deus maior do que o nosso Deus. O Salmo 113, versículo 5 diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Quem é como Ele? Que se inclina para ver, diz o texto, o que está nos céus e na terra. Quem é como o nosso Deus? Ele é incomparável. Ele é grande. Ele é temível. Ele continua. E ele diz: Deus fiel que guarda os pactos, guarda a aliança. Irmãos, nós temos um Deus de aliança, nós temos um Deus de pactos, um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus fiel. Gente, Deus é fiel. Você pode declarar isso? Vamos lá. Deus é fiel. Mais uma vez. Deus é fiel. Gente, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus tem promessas. E as promessas do Senhor são para a nossa vida. E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir no tempo certo, do jeito certo, da forma certa. Aleluia por isso. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Porque as Escrituras dizem que Ele vela pela sua palavra em a cumprir. A Bíblia diz que Ele tem sido fiel de geração em geração. O nosso Deus é fiel. Olha a profundidade da oração de Neemias. Ele continua dizendo, né? Deus misericordioso. Na continuação. Gente, nós só estamos aqui, você só está sentado nessa noite aqui porque as misericórdias do Senhor têm alcançado a sua vida. Só por isso, é a graça, é o favor de Deus. As misericórdias que não têm fim, as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada dia, a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, precisamos ter essa consciência de que se nós estamos vivos é por causa da misericórdia do Senhor. Agora, gente, presta atenção. O que está acontecendo aqui? Neemias está reconhecendo e se submetendo ao senhorio de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Aí você pergunta: Ronaldo, então o que é que nós devemos fazer para que o avivamento chegue até nós? Para que Deus traga o avivamento sobre a nossa vida e nossa comunidade? Gente, nós precisamos reconhecer e nos submeter a Deus e dizer nessa noite: Senhor, eu sou o lugar da tua habitação. Eu sou o lugar da tua habitação. Você é assim ou não? Você é o lugar da habitação de Deus? Então, se você é o lugar da habitação de Deus, se submeta ao Senhor. Porque, gente, não adianta a gente só vir para a igreja, escutar bons discursos, boas palestras, ver os amigos. Isso é bom demais, claro que é gostoso. E cantarmos e louvarmos a Deus juntos, orarmos uns pelos outros, ouvirmos a palavra. Mas, meus irmãos, não adianta a gente ouvir e ouvir semana após semana a palavra e não praticarmos a palavra. Não adianta, nós precisamos ouvir a palavra, reter, refletir, aplicar a palavra na nossa vida e permitir que a palavra se torne vida em nós. É por isso que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra que era apenas profecia, a palavra que apenas era profecia, habitou em Cristo Jesus, se fez carne e está entre nós. Jesus está vivo e está entre nós, e nós precisamos viver esta palavra. Precisamos viver Jesus, porque Jesus é a palavra. A palavra tem um nome, e este nome é Jesus Cristo. Agora, gente, o avivamento, como, onde, quando ele ocorre, isso é um ato exclusivo da parte de Deus. Se Deus vai derramar esse poder sobre nós, isso cabe a Ele. Mas,
Por outro lado, Deus espera de cada um de nós uma atitude. Deus espera de cada um de nós uma ação. O que cabe a nós, meus irmãos, é preparar o nosso coração para o derramamento do Espírito Santo de Deus. Por isso que o profeta Oséias, no capítulo 10, versículo 12, ele fez a seguinte declaração: arai o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor. Vamos repetir? Mais uma vez, arai o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor. Essa aqui é a nossa parte. Nós temos que arar o campo. Nós temos que preparar o terreno para a chuva. Porque a chuva vai descer. Mas o terreno precisa estar preparado. Irmãos, se nós queremos receber este vinho novo, como temos falado, se nós queremos este avivamento, nosso coração precisa estar preparado. Como vocês já me ouviram dizer aqui algumas vezes, que o vinho novo, ele precisa ser derramado em odres novos. Porque se o odre for velho, é incompatível, vai arrebentar. É vinho novo em odres novos. Aleluia. Por isso que a gente precisa preparar o coração. Prepara o coração. O coração está velho. O odre está velho. Precisa ganhar um odre novo. Porque o vinho está sendo derramado. O vinho está sendo derramado. Aleluia. Aleluia. A gente precisa fazer, queridos, como Neemias fez. O que ele fez? Ele reconheceu a grandeza do Senhor e ele se submeteu ao Senhor. E se submeter a Deus é honrá-lo, é obedecê-lo, é servi-lo de todo o coração, é se colocar debaixo da vontade do Senhor, que sempre é boa, perfeita e agradável. Se submeter a Deus é entregar a vida totalmente. Se submeter a Deus é entregar a vida totalmente. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque tem muita gente que diz o seguinte: Senhor, entra na minha casa. Tem até música, né? Entra na minha vida. Não é assim? Mas tem gente que diz assim: Senhor, entra na minha casa, mas não entra no meu quarto. Porque na crise do meu casamento eu não quero que o Senhor toque. Senhor, entra na minha casa, mas não entra no meu trabalho. Porque eu não quero que o Senhor interfira na minha relação com os meus funcionários ou com o meu patrão. Senhor, entra na minha casa, mas não vem interferir no meu namoro. Porque no meu namoro eu que sei. Eu tenho os meus caminhos. Senhor, entra na minha casa, mas não vem interferir nas minhas amizades. Deixa eu com os meus amigos. Queridos, mas hoje, nesta noite, permita que o Senhor tome a sua vida completamente, meu irmão, minha irmã. Que Ele entre em todas as áreas da sua vida. Que Ele vá lá no mais profundo da sua alma. E que o Espírito Santo de Deus tome conta completamente de você. Ao ponto de você declarar como Paulo declarou em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Glória a Deus. A primeira atitude para recebermos aqui então, irmãos, o avivamento qual é? Submeta-se ao senhorio de Deus. Segunda atitude: busque a Deus. Versículo 6. A gente vai ler a parte A do versículo 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. O que é que está acontecendo agora aqui, irmãos? Agora Neemias intercede a Deus pela restauração de Israel. E a Bíblia diz que depois que Neemias lamentou, chorou, nós não lemos aqui, leia depois na sua casa, o capítulo todo. Mas no versículo 4 diz que ele chorou,
lamentou, mas depois que ele fez isso, ele passou a orar e jejuar. Observe uma coisa interessante, irmãos, que ele não ficou apenas sentado chorando. Não. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque tem muita gente que diante dos problemas, das lutas e das crises que enfrentam, sentam e choram. E choram. E choram. E choram. E apenas choram. São pessoas que Deus ama tanto. São pessoas que Deus derramou tanta graça, capacitou tanto, mas são pessoas que é como o salmista declarou, é como se elas pendurassem suas harpas nos salgueiros. E um dia, na Babilônia, eles pediram ao povo de Israel que cantassem as canções, porque as canções de Israel eram maravilhosas, eram conhecidas, mas o povo de Israel não cantou. O povo se sentou, eles penduraram suas harpas nos salgueiros e já não cantavam mais. E sabe de uma coisa? Tem muita gente aqui dentro, nesse estado. Pendurou a sua harpa no salgueiro. Fala, Jeová. O Senhor está falando ao nosso coração aqui nessa noite. Amém ou não? Que triste realidade. Sabe, meus queridos, existem tantas pessoas talentosas aqui nessa comunidade, tanta gente boa, tanta gente capacitada nesta igreja, que estão sentadas, com as suas harpas penduradas nos salgueiros, só chorando, só questionando, só murmurando, se lamentando. Não gosto disso, não gosto daquilo, não vou com a cara do pastor, não gosto do G100, eu não gosto daquilo. Vivem assim, murmurando. Agora, gente, Deus não diz para você não chorar. Até porque os que choram serão consolados, como disse Jesus. Amém? Deus não diz para você não entrar em luto. Não, não é isso. Mas o que Deus não quer é que você fique assim, prostrado o tempo todo, só chorando, com a vida toda estagnada, paralisado na vida, como se a sua vida já tivesse chegado ao fim. Aquilo que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso, aquilo que você está vivendo hoje, é apenas um capítulo que se encerrou. Porque Deus tem muita coisa para escrever nesse livro, e são coisas boas, porque os pensamentos que o Senhor tem a teu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Ele deseja dar a você um futuro de paz, uma esperança, vitória, e você vai experimentar grandes milagres na sua vida. Glória a Deus. Há um futuro bom, há um futuro de paz. Aleluia. Você pode dizer amém isso? Gente, nós precisamos entender que existe um outro caminho. E Neemias aqui nos ajuda a enxergar este outro caminho. Qual é este caminho? O caminho é o seguinte, que diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, das pressões, quando você estiver lá caído, triste, abatido, deprimido, gente, o caminho é, olhe para o alto, olhe para Deus. Esse é o caminho. Foi o que Neemias fez, gente. Foi o que ele fez diante da tragédia que estava acontecendo. Ele não ficou olhando para as circunstâncias, mas ele olhou para Deus. E aí então ele começa a orar, a jejuar e buscar a Deus. E ele começa então a clamar por um avivamento do seu povo. Ele não ficou parado. Gente, o que é avivamento? Avivamento é trazer da morte para a vida. Avivamento é trazer restauração. Avivamento é trazer ressurreição. Portanto, nesta noite, receba ressurreição na sua vida. Ressurreição na sua família, no seu casamento. Receba na sua relação com os seus pais, na relação com os seus filhos, no seu trabalho, na sua vida financeira. Receba em nome de Jesus. Gente, Israel estava destruído e morto. Assim, esse era o quadro de Israel. E agora Neemias começa a clamar, ele começa a orar pelo seu povo. Vou dizer a você o seguinte, presta atenção. Não fique mais parado. Chega de ficar prostrado. Andinha.
ó céu, ó vida, ó azar. Chega de mulher chorona? Tem homem chorão também. Fica prostrado o tempo todo. Se levante. Tem um tempo novo para você. Não fique mais parado com as suas harpas penduradas nos salgueiros. Meu irmão, minha irmã, é preciso se levantar. Olhe para cima, para o alto, para o autor e consumador da sua fé, e clame o nome do Senhor. Ore com confiança, porque a oração do injusto muito pode em seus efeitos. Ore com confiança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Olhe para cima e ore com confiança, porque onde há clamor ao nome do Senhor, aí existe vitória, aí existe milagre. Porque, irmãos, o fato é, se nós fracassarmos na oração, nós perderemos todas as batalhas. A gente vacila nisso. Parece que a gente não entende essas coisas. Mas se nós vacilarmos na nossa vida de intimidade e comunhão com Deus, vida de oração, nós perderemos todas as batalhas. O que é oração? Oração é entrar em comunhão com Deus. Oração é acessar um amigo. Oração é bater na porta de um companheiro, é pedir a um irmão. Oração é falar com o nosso Pai Celestial. Temos livre acesso hoje à presença, temos o canal direto. Você não precisa de intermediários para falar com Ele. Você tem livre acesso à presença do teu Pai. Você pode entrar com confiança na presença do Pai. Abba Pai, papaizinho querido. Aleluia. Expressão mais íntima no aramaico. Gente, todos os avivamentos na história da igreja, todos, sem exceção, foram frutos de oração. Não tem outro caminho. Não tem. O avivamento começa quando nós nos humilhamos na presença de Deus. Quando nós buscamos a Deus. Jesus disse, Mateus capítulo 6, versículo 6. Ele disse, mas quando você orar, leia junto comigo, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto, o recompensará. Agora deixa eu dizer uma coisa importante aqui para vocês. Talvez o primeiro alvo de oração para que haja um avivamento seja a sua casa. É interessante alguns irmãos, né? Chegam aqui na igreja, essa igreja não tem avivamento. Precisa de algo novo. Avivamento. De repente, o primeiro alvo de oração para um avivamento é o seu lar, é o seu casamento, é a sua vida, seu relacionamento com seus filhos. Aí tem gente que fica, vou mudar de igreja, porque lá tem um avivamento, lá está acontecendo, hein? Tá pegando, o bicho está pegando, Deus está falando, hein? Vou para aquele lugar, porque lá vai resolver os meus problemas. O camarada muda de lugar, vai para uma outra igreja e não muda nada. Porque o odre é velho. E vinho novo sendo derramado em odre velho é desperdiçado. Não adianta nada. Gente, nós precisamos de um avivamento da parte de Deus. E esse avivamento começa no nosso lar, na nossa casa. É tempo de você dobrar os seus joelhos e orar pela sua família. Orar pelos seus pais, jovens. Orar pelos seus filhos, os pais. É tempo da gente clamar a Deus pelas nossas famílias, porque os dias não estão fáceis. E vocês sabem muito bem disso. É verdade ou não, queridos? E o desejo de Satanás é que você fique arruinado e destruído. O desejo de Satanás é que você fique prostrado, sentado, chorando, pendurando as suas harpas nos salgueiros. Esse é o desejo do diabo. Mas assim, meus irmãos, como Neemias se levantou e buscou ao Senhor, é tempo da gente se levantar também como igreja, e a gente buscar ao Senhor. É tempo da gente clamar a Deus com uma intensidade diferente, com uma intensidade mais profunda da nossa alma. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de clamarmos pelas nossas famílias, de clamarmos pela nossa comunidade, pela nossa nação e pelos perdidos.
É tempo de buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar ao Senhor. Você deseja um avivamento? Essa é uma outra atitude que a gente precisa ter. Busca a Deus. Terceiro. Eu falei 3, não é? Terceira atitude. Abandone o pecado. Vamos repetir isso? Olha só que interessante, gente. Agora na parte B do versículo 6. Preste bem atenção. Não se distraia. Parte B. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Gente, o que é que está acontecendo aqui agora, irmãos? Neemias confessou o seu pecado e o pecado do seu povo. Ele teve coragem de fazer um autoexame. Você tem coragem de fazer um autoexame? O que é o autoexame? É olhar para dentro de si. É olhar para dentro. Você tem coragem? Tem gente que fala, melhor coisa é não mexer com esse negócio. Prefiro não parar para pensar muito. Deixa como está, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí você vai ver onde você vai parar. É tempo da gente parar e fazer uma reflexão, irmãos. Na nossa vida, como é que está a nossa vida? Porque, sejamos sinceros, irmãos, nós temos muitas vezes fracassado porque nós temos pecado contra Deus. E o pecado tem nos afastado do Senhor. Agora, gente, nós temos uma facilidade enorme de olhar o pecado dos outros. Nós temos uma facilidade enorme de falar sobre o pecado dos outros. Nós temos uma facilidade enorme para julgarmos as pessoas. Triste isso. Mas, meus irmãos, chegou o momento da nossa comunidade, eu e você, fazermos como Neemias fez. Olharmos para dentro de nós e confessarmos os nossos pecados. Olhar para dentro de nós e... O que mais, irmãos? Confessar os nossos pecados. Mas o que é pecado, gente? O que é pecado? É essencialmente o afastamento de Deus. Pecado é a vontade de fazer o que Deus não quer, de conhecer o que Deus não conhece e de amar o que Deus não ama. Isso é pecado. Pecado é uma revolta contra Deus. Pecado é o estabelecimento de uma independência falsa. Irmãos, pecado é uma substituição de uma vida para Deus por uma vida para si. Isso é pecado. Isso é pecado. Gente, toda a queda de uma pessoa começa no pecado. O pecado é a desobediência às Escrituras. Aquilo que Deus diz, a palavra de Deus. Todo pecado tem início na desobediência. E eu acho interessante como nós, seres humanos, somos, né? Nós transferimos culpa dos nossos erros. Nós falhamos, nós fracassamos e a gente diz o quê? Não, eu fiz isso, fiz essa besteira na vida porque eu fui induzido por ele. Ela que me levou. É a síndrome de Adão, né? Senhor, a mulher que tu me deste. E nós somos assim. Fazemos isso. Transferimos responsabilidades. Infelizmente. Mas Neemias fez diferente. Ele fez diferente. Ele olhou para dentro de si. E ele disse, Senhor, eu e a minha casa temos pecado contra ti. O que ele disse, irmãos? Eu e a minha casa temos pecado contra ti. Gente, como igreja, nós temos cometido tantos pecados contra o Senhor. Muitas vezes temos sido tão infiéis. Somos infiéis no serviço a Deus. Temos sido infiéis, muitas vezes, na nossa contribuição, nos dízimos, nas ofertas. Temos sido infiéis. Somos mesquinhos.
somos avarentos, temos andado assim, temos sido infiéis nas nossas atitudes, temos sido prepotentes, orgulhosos, arrogantes, insolentes. Nós julgamos as pessoas, falamos mal das pessoas, somos maledicentes. Muitas vezes somos intolerantes com as pessoas, somos grosseiros, orgulhosos e com isso desobedientes à palavra de Deus. É tempo de a gente chorar. É tempo de a gente colocar o rosto no pó, meus irmãos, e confessar os nossos pecados. Precisamos pedir perdão a Deus e clamarmos por sua misericórdia. Aleluia, queridos. O pecado nos afasta de Deus. Olha o que é que diz Isaías 59:2. Você pode ler comigo na tela? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas qual é o problema? O que é que o texto diz? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse é o problema. O problema somos nós, eu e você. É o nosso coração corrupto, pecaminoso, que precisa ser transformado e que precisa ser regenerado. O perdão, só Deus pode dar. Nenhum pastor, nenhum terapeuta ou coaching, como é moda na época, pode resolver o problema do pecado. Não consegue resolver o problema do pecado. Porque para o pecado, irmãos, só existe um remédio. É o perdão de Jesus Cristo. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos lavando, nos purificando de obras mortas, nos libertando de uma consciência culpada. O perdão que nos é dado mediante a nossa confissão e arrependimento. E a palavra diz, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tiago, no capítulo 4, versículo 8 a 10, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aí está o segredo: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ele resiste àquele que é soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça, o seu favor. Todo aquele que se humilhar nessa noite será exaltado. Porque é um coração contrito e um coração quebrantado Deus não despreza. Eu quero concluir com vocês essa mensagem dizendo o seguinte: o avivamento, irmãos, você deseja isso ou não? Quantos desejam aqui? Deixa eu ver a sua mão. O avivamento é obra de Deus, não é obra humana. O avivamento é obra de Deus, mas a preparação para esta chuva da graça é obra nossa. Responsabilidade minha e sua. Nós temos que preparar o nosso coração, queridos, para esta chuva. E a minha oração, sabe qual é? Que essa chuva seja forte, seja intensa, seja chuva serôdia, em nome de Jesus. Aleluia! Mas para que isso aconteça, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer e nos submeter ao senhorio de Deus. Em segundo lugar, buscar a Deus. E em terceiro, abandonar o pecado. E o milagre vai acontecer. A nossa vida, a nossa família e a nossa comunidade não será mais a mesma. Assim eu creio, em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra nesta noite. Amém.